Bem, neste tutorial eu vou mostrar como configurar o checksum. Então, primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão na pasta lá que o professor disponibilizou no Google Drive, lá na pasta conteúdo de sistemas distribuídos, e vão aqui na pasta exercícios, seminário, temas de engenharia de computação, checksum, e nessa outra pasta checksum. E bem aqui vocês vão pegar e baixar esse arquivo aqui, que é o checksumcurrent.targz, e vão baixar ele e descompactar. Após vocês baixarem e descompactarem, vai ter uma pasta chamada checksumcurrent. Daí, o que vocês vão fazer? Primeiro vocês pegam essa pasta checksumcurrent e movem ela para algum diretório que vocês queiram. No caso aqui eu coloquei no desktop. Beleza, depois que vocês moveram para o diretório que vocês querem, vocês vão abrir a pasta checksumcurrent e vocês vão ver vários arquivos aqui. O primeiro deles que vocês vão abrir é o readme. Então, só abrir o readme. E bem aqui no readme vocês têm a descrição do checksum, o que ele é, das suas licenças, aqui a lista de dependência dele, um tutorial de como compilar e gerar o .jar para executar, e aqui o tutorial que a gente vai estar fazendo agora, que é o de installation. Então, a gente por enquanto vai seguir esse tutorial aqui. O que a gente vai fazer então? Como está descrito aqui, primeiro a gente vai no diretório checksumcurrent lib, né? Então a gente volta aqui, a gente já está no checksumcurrent, então é só ir no diretório lib. Bem aqui, a gente vai notar que tem esse símbolozinho com uma flechinha, que indica que é um link simbólico, o jdom.jar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é deletar, se tiver algum ícone aqui, se não tiver, beleza, só deixar como está e prosseguir. Mas como o meu tem, eu vou deletar aqui. Beleza, deletei. Aí, só voltar agora pro readme. Bem aqui no readme, ele tem um comando para criar de novo aquele link simbólico. Então o que a gente vai fazer? Vai clicar com o botão direito, abrir o terminal, aqui nessa pasta. E aí, é só a gente voltar aqui no readme, copiar esse comando e colar ele aqui. Daí, só dar um enter, digitar a senha de sudo e tá lá. Já está pronto. Tipo, ele já criou aqui o link simbólico para o JDOM. Então a gente vai voltar aqui para o checksumcurrent, voltamos no readme, e aqui no readme existe esse segundo comando que a gente tem que fazer. Então o que a gente vai fazer para esse comando? A gente vai voltar aqui no nosso terminal e dar um cd till e ok. Agora, dando um cd till, o que a gente vai fazer é dar um sudo gedit e .bash rc. E aí só dá um enter. Fazendo isso, ele vai abrir esse arquivo aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai lá no final do arquivo, vai copiar esse comando que tem aqui no readme, copia ele aqui. E bem aqui no final, vocês podem ver que o meu já tá aqui setado, mas eu vou excluir ele aqui. E aí é só vocês colarem aqui no final. E aí vocês notem aqui que no comando está aqui checksum-xyz. Esse xyz a gente vai substituir pelos números que tem lá no jar do checksum. Como vocês podem ver, esse jar está aqui no diretório dist, lá no checksumcurrent. O que a gente vai fazer? A gente deixa aqui de lado, volta aqui na pasta do checksumcurrent e vai no diretório dist. Aqui no diretório dist vocês veem que tem um checksum e tem aqueles números que a gente precisa, .jar. Então o que a gente vai fazer? Vai deixar ele de lado aqui e vai substituir esse xyz pelos números que tem aqui no .jar. Então, no caso aqui é 0.9.2, né? 0.9.2. E aí, após feito isso, é só dar um Ctrl S, salvar e fechar esse arquivo aqui. Beleza, após fechar esse arquivo, a gente, para testar e ver se nessa etapa deu tudo ok, tá tudo ok, a gente vem aqui em checksumcurrent, né? Tem todos os arquivos, e aí a gente faz o que? Pode abrir o terminal de novo, ou a partir daquele terminal que a gente já estava mesmo, a gente dá um cd, vai lá na pasta onde que estava, né? Aí beleza, estou aqui na pasta. Estou aqui na pasta checksumcurrent, e aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai seguir aqui como está no readme, o tutorial para ver como que faz para rodar os arquivos para verificar se está tudo funcionando.
Então o que a gente vai fazer é o seguinte, como está escrito aqui o comando, a gente vai digitar Java, e aí vai começar a digitar org.sag, igual está aqui, e aí para testar, se ver se está tudo ok, vocês podem dar um tab para autocompletar, e se vocês verem que ele autocompletou aqui, sag, checksim, ponto, você já é um bom sinal e já indica que pelo menos essa parte está funcionando. Então vocês só digitam o CH, o restante, né, do comando, igual está aqui, e aí beleza. Após digitar esse comando, que é igual está aqui, vocês estão vendo que tem um run file aqui. Esse run file é o seguinte, voltando aqui no checksim current, esse run file ele é um desses arquivos aqui, ó, AI.xml, AP.xml, SP.xml, SI.xml. Então, voltando aqui no terminal, a gente vai passar um desses arquivos para ele. No caso aqui, eu vou passar o SI.xml, mas poderia ser o SP ou qualquer um dos outros XML. E após você feito isso, você é só dar um Enter e ele vai começar a executar os algoritmos do simulador sobre esse SI.xml. Esse SI.xml nada mais é do que um conjunto de data points, né? São um conjunto de dados. E bem aqui a gente tem os algoritmos o qual o simulador vai rodar com esses conjuntos de dados. E ao final, se vocês notarem aqui, ele gera esses dois arquivos aqui, um si.forced.data, que possui um conjunto de dados aqui, e também esse si.forced.plot, que é um conjunto de comandos para plotar os gráficos do desempenho dos algoritmos, no caso. Então, para visualizar esse plot aqui, o que vocês vão precisar fazer é o seguinte. Primeiramente, aqui no diretório, no terminal, voltando no terminal, no diretório do checksim current, né? Vocês primeiro vão precisar instalar o gnuplot. Se você não tiver instalado o gnuplot, é só dar um sudo apt install gnuplot. No meu caso aqui, como eu já tenho instalado, já está instalado. Mas no caso de vocês, se não tiver instalado, é só instalar, dar um yes lá. E aí, após instalar, é só vir aqui no checksim current, dar um gnuplot e passar o nome do arquivo .plot. No caso aqui, si.forced.plot. Então, passar si.forced.plot. Beleza. E aí dá um Enter. Vocês viram que apareceu uma janela e fechou rapidamente, né? Isso aqui acontece porque quando a gente executa o checksim, ele gera esse .plot, mas ao final do .plot, ele não dá nenhum comando para pausar. Então, a janela aparece e fecha ao mesmo tempo. Então o que a gente vai precisar fazer sempre que gerar isso aqui é vir aqui no arquivo .plot e ao final adicionar um pause -1. Fazendo isso, a gente pode voltar aqui na pasta, no terminal, e executar o comando de novo, né, gnuplot, e passar o arquivo .plot. E aqui, no caso, a gente executou aqui e aqui ele está mostrando os algoritmos, né? Aqui tem do lado esquerdo superior direito aqui, no caso, temos as linhas aqui dos algoritmos, de cada um dos algoritmos, e que a gente tem um gráfico que ele mostra de números de data points por número de forced checkpoints. Ok, isso aqui então é como executar e verificar o gráfico, né? Então, o que acontece? Agora eu vou mostrar para vocês como que faz para no caso para desenvolver um algoritmo e colocar aqui juntamente com os algoritmos que já tem no simulador para poder executar. O que a gente vai fazer? Se a gente vir aqui em source, main, org, sag, checksim, algorithm, QoS, a gente vê que o próprio simulador já possui alguns algoritmos aqui. Alguns algoritmos de checkpoint. Então, o que acontece? A gente, para desenvolver um algoritmo aqui para o checksim, o que vai ser preciso vai ser que a gente crie um novo projeto, no caso aqui em Java, né? Então a gente pode abrir qualquer ideia para fazer
projeto, o código em Java. Né? Aí, abrindo a IDE, o que vocês vão fazer é criar um novo projeto. Cria um novo projeto aí. Um projeto Java, no Java Application. E dá um Next. Dá um nome aqui. E aí, beleza, só dá um Finish. Bem, após criado, ele vai criar aqui um arquivo main, né, com as informações. E o que vocês podem fazer é o seguinte: como todos os algoritmos do simulador, eles seguem essa hierarquia de pacote, que é o org, .sagi, .checksim, .algorithm, .qs. Então, é interessante até depois para juntar tudo e gerar o .jar, a gente já fazendo essa mesma hierarquia. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma sequência de pacotes com a mesma hierarquia. Então, a gente vem aqui no nosso projeto, Source Package, clica com o botão direito e dá um New Java Package. Bem aqui em Java Package, a gente vai digitar essa mesma hierarquia aqui, ó, org.sagi, né? Só para facilitar depois. Então, org.sagi.algorithm.qs. Beleza. Pode digitar disso aqui, só dá um Finish. Beleza, agora que a gente tem um Finish, até se quiser pode excluir esse pacote que ele criou por default aqui, né? Se quiser pode excluir. Não está excluindo. Aí. Pode então deletar ele aqui. Beleza, aí agora a gente só sobrou com aquele pacote que a gente acabou de criar. Aí, criando esse pacote aqui, o que a gente vai precisar fazer é simplesmente criar uma classe com o nome que a gente quer. Então, você cria uma nova classe aqui, e aí que você dá o nome que você quer, né? Então, vem aqui, você coloca o seu algoritmo, né? Então, você dá um Finish, e aí, beleza, você tem sua classe. Então, agora que você tem sua classe, o que você vai precisar é o seguinte: como todos os algoritmos do checksim são algoritmos de checkpoint, eles precisam estender uma classe que é a classe que é utilizada depois para fazer a simulação e a averiguação do seu algoritmo. Então, se vocês por acaso esquecerem assim, é só abrir qualquer um desses arquivos dentro da pasta aqui, por exemplo, esse FDI aqui, e verificar qual é a classe que você deve estender para gerar a classe para rodar no checksim. E vocês verem aqui que é o quase synchronous algorithm. Então, se a gente copiar daqui mesmo, e bem aqui a gente vai estender ela. E bem aqui a gente vai... faltou falar alguma coisa. Além disso, vocês precisam também, né, como ele não está reconhecendo aqui, precisa vir aqui no projeto que a gente criou e vir em propriedades, isso no caso no NetBeans. No caso, se você estiver fazendo em outra IDE, vocês têm que adicionar o jar dela, né, do checksim aqui, e aí pode ser que os passos sejam diferentes, mas a ideia é a mesma. Então, é só vir aqui em Libraries, no caso do NetBeans, dar um Add Library, ou Add Jar Folder, no caso, desculpa, e aqui vocês vão navegar, né, até a sua pasta, no caso. No caso aqui, eu vou lá no desktop, que é a pasta onde eu coloquei, checksim, e vou em dist e seleciono o ponto jar do checksim. Beleza, uma vez selecionado, vocês dão um OK, e aí ele já vai identificar aqui e vai pedir para adicionar um import do checksim. Então, só a gente importar. E logo após como ele é uma classe abstrata, ele vai pedir para implementar alguns métodos abstratos. Então, a gente só vai clicar em Implement All Abstract Methods. Ele vai colocar todos os que precisam ser implementados aqui. Então, é isso. E uma vez que ele já colocou isso aqui, o que a gente vai precisar? A gente tem, no final das contas, nessas classes do checksim, a gente tem esses 4 métodos principais, que é o doInit, o doTakeBasicCheckpoint, o doSendMessage e o doReceiveMessage. O doInit
basicamente, a gente vai fazer toda a parte, ele é como se fosse um construtor, a gente vai fazer toda a parte inicial que vai executar uma vez apenas. Assim que essa classe, assim que o objeto dessa classe for chamado. Ele é como se fosse, ele é que vai fazer o papel do construtor da classe, que vai ser chamado pelo simulador, no caso. Vai ser chamado apenas uma vez. Então aqui a gente vai fazer setar as variáveis que tem no algoritmo, fazer todas as partes iniciais que são precisas. No doCheckBasicCheckpoint é o método que vai ser chamado pelo simulador, e ele, no caso, o que ele faz é simplesmente ele chama isso aqui para contabilizar um checkpoint básico. Então toda vez que a gente tiver um checkpoint básico no algoritmo, a gente vai fazer todos os passos que são necessários aqui. Aqui nesse outro método, o que vai acontecer? Nesse método aqui, a gente vai ser o método que vai ser chamado pelo simulador e vai fazer o envio da mensagem. Então, é nesse método que, no caso, o seu algoritmo vai montar uma mensagem e vai enviá-la e vai simular o envio para um processo qualquer, que no caso é especificado por esse valor aqui, que é o destino. Né? Esse valor é o destino. No caso, você pode colocar o valor do destino na mensagem ou não. No caso, para montar a mensagem também, uma coisa que aqui não especificou, ou pelo menos eu não achei, não encontrei, é que para enviar essa mensagem, vocês estão vendo aqui que a mensagem, o que esse método retorna, é um objeto do tipo serializable. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente pode criar uma classe aqui dentro mesmo, ou externamente, e uma classe qualquer, que você pode chamar de mensagem, ou qualquer nome, e essa classe vai estender serializable. Né? Ela vai herdar os métodos, ela vai herdar a classe serializable. E aí depois de herdar essa classe, o que a gente vai fazer é simplesmente criar um... Olha, verdade, aqui faltou um público aqui. E aqui no caso a gente vai fazer o construtor da classe. Ah, é verdade. Não, ó, já falei, tava falando besteira aqui. Na verdade não é extends, é implements. Tá? Então, depois que a gente dá esse implements, a gente implementa uma classe aqui, e essa classe no final das contas ela vai pegar como parâmetro alguma coisa que você vai colocar na mensagem. Tipo, se você quiser enviar um valor inteiro, então você coloca um valor aqui, e aí você pode criar uma variável aqui. E aqui no caso, a única coisa que você faz vai ser inicializar aqui. Beleza. Ah, e na verdade, para facilitar, você até pode deixar public, porque depois até para utilizar nesse método aqui. Então, beleza. A princípio é o seguinte: nesse doSendMessage, a gente vai fazer a simulação do processo de envio de mensagem para algum processo, que no caso é especificado o destino por aqui. Esse destino, a princípio, dependendo do algoritmo, você pode usar ou não. Então, basicamente, o que você faria aqui seria algo do tipo return new, e aí um novo objeto do tipo mensagem, e aqui você passaria os parâmetros que fosse preciso para o seu algoritmo. Se o seu algoritmo espera receber só apenas um inteiro, você enviaria um inteiro aqui. E ok. Aí você tem esse método aqui que é o doReceiveMessage. Esse método vai ser o que vai ser chamado pelo simulador para fazer o recebimento de alguma mensagem que algum processo enviou para você, no caso, para o outro processo, né? Um processo I enviou para um processo J. Então, aqui ele vai especificar quem enviou, e aqui a mensagem que chegou, né? Que é do tipo serializable. Então, o que você vai fazer? No final das contas, você vai, de forma geral, você vai simplesmente descompactar essa mensagem, né? Então você vai fazer um cache aqui. E aí, beleza. Após feito o cache, você pode utilizar o valor que veio na mensagem
aqui de alguma forma para fazer o tratamento que o seu algoritmo faz. Então, por exemplo, se você precisa fazer algum teste com a mensagem, você pode fazer mensagem, né? Ponto. Aí, e como você deixou público o seu atributo lá, value, você pode acessar aqui e pode falar, se value, pode fazer algum tratamento com aquele valor. E ou fazer alguma coisa. E aí você pode usar todos os campos que você determinou na sua classe. Então basicamente é isso. Você tem um método para inicializar, fazer a inicialização do seu algoritmo, das variáveis que ele tem por acaso. Aqui você tem nesse método o do take basic checkpoint, que você vai fazer seu tratamento interno do seu algoritmo quando o simulador pede para fazer um checkpoint básico. Nesse aqui você vai fazer o tratamento do envio da mensagem, de quando o seu processo envia a mensagem para um outro processo, e aqui o recebimento da mensagem. E lembrando que também que toda vez que você precisar simular que você precisa fazer um checkpoint forçado, como você estendeu a classe Quasi-Synchronous Algorithm, ela já tem um método para especificar que você está fazendo um checkpoint forçado. Então, basicamente, se você em algum momento do seu algoritmo você está escrevendo, precisa dizer para o simulador que você está fazendo que precisa fazer um checkpoint forçado, basta você dar um take forced checkpoint, né, que ele já vai chamar aqui. Então toda vez que você chama isso aqui, o simulador contabiliza por baixo, né, que você fez um checkpoint forçado. Ele incrementa lá o número de checkpoints forçados que você executou, que seu algoritmo teve, o que vai impactar no desempenho no final. Então que é até um dos critérios que ele utiliza para gerar aqueles gráficos que a gente viu anteriormente, que isso vai dizer se seu algoritmo se ele precisa tirar vários checkpoints forçados ou não. Então, e depois que você tem pronto o seu algoritmo, no caso, e depois que esse aqui está, por exemplo, supondo que esse algoritmo já estivesse pronto, o que seria necessário? O que seria necessário é o seguinte: a gente vai aqui na nossa classe, né? Então a gente vai na pasta que a gente salvou esse projeto. Então vamos lá, vou na minha pasta aqui no caso, está em Home, NetBeans Projects, e vou na minha classe que eu fiz lá, CheckSym Tutorial. Vou lá na minha pasta Source, Org, Sagi, CheckSym, Algorithm, QS, MyAlgorithm. E aqui está o meu arquivo Java. O que eu precisaria fazer é o seguinte: simplesmente eu copio esse arquivo de .java, então Ctrl C, vou lá em Desktop, ou na pasta onde você deixou o CheckSym, entro aqui e vou na pasta Source, Main, Org, Sagi, CheckSym, Algorithm, QS, e basicamente agora eu pego e colo aqui meu arquivo. Então só venho aqui, paste, colo o arquivo aqui, beleza, minha classe está aqui. Feito isso, o que vai ser preciso agora é gerar o jar do CheckSym novamente, porque aquele jar que a gente utilizou, que está aqui em Dish, é o jar anterior que não tinha o algoritmo que a gente implementou. Então o que a gente vai precisar para gerar esse jar? Basicamente simplesmente você vem aqui, abre o terminal na pasta CheckSym Current, aqui na raiz da pasta, e o que você vai precisar fazer se você não tiver instalado, você vai precisar instalar o Went, que é uma ferramenta que ajuda a construir os pacotes, né? Você vai ter que instalar o Went. E aí depois que você tiver o Went, o que você vai precisar fazer é dar um Went jar aqui na raiz da pasta. Depois que você dá um Went.jar, um Went espaço jar, basta dar um Enter. Depois que dá um Enter, você vai ver uma mensagem, receber uma mensagem aqui. No caso aqui deu tudo certo, né? Build successful. E aí, após feito isso, foi gerado um jar e foi salvo aqui na pasta Dish. Ele sobrescreveu o jar anterior que estava aqui. Então agora esse jar ele já está setado
com um novo jar que contém o nosso algoritmo que a gente implementou. Então, ok. Agora, para testar, como que a gente faz para testar o nosso algoritmo com os conjuntos de dados que o Checksim disponibiliza para ver o desempenho que ele tem? Então, a gente vai, para fazer isso, o que vai ser preciso vai ser abrir algum desses arquivos aqui de teste, né? Vou abrir no caso esse SI.xml, e bem aqui a gente já pode até ver que ele é um pouco intuitivo, porque tem aqui essa tag algorithm, que a gente especifica a classe onde está o algoritmo que a gente vai querer rodar. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui é adicionar uma nova tag algorithm aqui no final, em qualquer lugar, aqui, e aí bem no nome da classe aqui, depois de QS, a gente vai especificar o nome da nossa classe lá, que no caso era nesse caso aqui era myAlgorithm. No caso, você vai dar o nome que estava lá o seu. Após feito isso, beleza, você só fecha e aí vem no seu terminal, né? Vai de novo lá na pasta Checksim Current, se você não tiver nela, e vai fazer aquele primeiro passo que a gente fez, que é Java org sag checksim. E aí a gente especifica o arquivo que a gente acabou de editar, o SI.xml, no caso. XML. E aí manda rodar. Ele vai demorar um pouquinho, né, para executar todos eles. Beleza, aqui no caso já terminou. Agora que terminou, ele gerou aqui os arquivos siforced.data e o siforced.plot. O que a gente vai fazer é como naquele caso. Se a gente tentar executar agora e visualizar com o GNU-plot, a janelinha vai abrir e fechar. Então o que a gente tem que lembrar é de abrir o ponto .plot e aqui no final a gente adiciona um pause espaço "-1". Salva o arquivo, volta aqui e dá um GNU-plot e passa o siforced.plot. E aí manda visualizar. Bem aqui a gente consegue ver o desempenho do nosso algoritmo. No caso aqui, ele não aparece nada porque nosso algoritmo não tinha nada, né? Provavelmente, na verdade, ele deve até estar em cima aqui dessa linha aqui, porque como ele não tirou nenhum checkpoint forçado, nenhum checkpoint básico, provavelmente ele está dizendo aqui que é com o azul escuro, é a linha, e como a gente não vê nenhum azul escuro aqui, provavelmente a linha está aqui nisso porque não fez nenhum checkpoint forçado. É como se fosse um algoritmo ideal, o melhor algoritmo possível. Então basicamente é isso. Depois para visualizar. Então, depois de visualizado, e aí para se você quiser testar com outros data points, no caso aqui, esse aqui eu testei com SI. Para testar com SP é a mesma coisa, é só abrir e adicionar aqui abaixo uma tag algorithm com o nome do seu algoritmo ao final para executar, e aí avaliar ele se ele foi bem ou não. Então basicamente é isso.